Hoje, dia 31/10/2024, amém? Quem sabe o que comemora hoje? Levanta a mão. Pensei que alguns cristãos iam falar o dia das bruxas. Glória a Deus. Pensei que fossem falar Halloween. Eu louvo a Deus por essa igreja. Dia da Reforma Protestante. 1515. Um homem, um monge chamado Martinho Lutero, ele levantou 95 teses sobre a Reforma Protestante. E o ponto central da sua mensagem é a fé. Nós somos salvos pela nossa fé. Muitos anos se passaram e o inimigo ele sempre tenta atrapalhar aquilo que Deus está fazendo no meio do povo. E aí foi criada a festa de Halloween, festa das bruxas. E não sei se todos sabem também, hoje é comemorado o dia do Saci. Você acredita nisso? É um demônio em cima do outro. Mas Deus é muito bom, porque por mais que eles tentem criar uma série de coisas, e isso não tem a ver com a mensagem, mas eu quero dar uma pincelada rápida. Por favor, não deixe seu filho ou sua filha participar de festa de Halloween. Não permita. Ah, pastor, mas na escola tem. Quando tem algum evento, seja no meu condomínio, na escola dos meus filhos, que tem um evento como esse, eles nem vão. O ambiente em que os nossos filhos são inseridos, esses ambientes vão entrar na mente deles. Nós precisamos ter um posicionamento e não aceitar algumas coisas que muitas vezes o mundo tenta colocar sobre a vida dos nossos filhos. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Eu não sei você, mas o meu filho não é todo mundo. Todo mundo faz, quase todo mundo. O meu não vai. Não permita. Pastor, isso é bobeira. Se você acha que é bobeira, problema nenhum, eu respeito a tua opinião. Mas eu tenho convicção de que não é bobeira. Eu tenho convicção, porque a Bíblia me garante isso. Eu tenho convicção que você está permitindo situações entrarem na sua vida e lá na frente você vai reclamar o porquê que elas estão acontecendo. Aí vai pedir gabinete. E gabinete não salva ninguém, amém? O que salva é a palavra. Eu costumo dizer que o maior gabinete que existe é esse aqui. É quando a palavra é pregada. Você pega a palavra, você come a palavra, você mastiga a palavra, você faz com que a palavra entre no teu ser e que ela possa gerar dentro de você vida e vida em abundância. Eu acredito firmemente que a palavra que liberta, a palavra confronta. A palavra, quando ela é liberada, ela é igual uma espada, ela entra e ela vai cortando tudo que não tem a ver. E ela transforma a vida de um homem. Só que a Bíblia diz que quando a palavra é liberada, está escrito isso na Bíblia, quando a palavra é liberada, muitas vezes o inimigo vem e rouba a palavra. Eu peço essa noite que você agarre a palavra, que você puxe a palavra e que você viva a palavra. Eu quero essa noite falar de algo que eu creio que vai mudar a sua forma de pensar. Eu quero falar essa noite de uma passagem que está em Mateus capítulo 17, versículo 24. Tem o tema aí? Repete comigo, o segredo da moeda. Mateus 17, 24. Diz assim o texto: quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxa aos reis desse mundo? São os cidadãos do país
ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Jesus falando. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, eis aí a tua palavra, eis aqui o teu povo. Estamos todos nós aqui aguardando algo vir do céu sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesta noite. Oramos para que todo e qualquer espírito de distração seja dissipado do nosso meio. Que a tua glória e o teu poder venha invadir esse lugar. Muralhas de fogo sejam colocadas ao redor deste templo, de modo que todo e qualquer espírito contrário ao teu não possa permanecer. Eu oro para que haja um avivamento sobre este lugar. Eu oro para que haja um discernimento de espírito, e que a tua glória venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu estava estudando, e é interessante que diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum. Quem já teve a oportunidade de ir a Israel, a gente sempre, quando vai a Israel, a gente passa por Cafarnaum. Lá tem a casa de Pedro, tem uma sinagoga. Então é um lugar onde Jesus passou grande parte do tempo em Cafarnaum. Jesus fez muitos milagres naquele lugar. E quando você vai perceber, a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Olha o que Pedro responde: paga sim, respondeu Pedro. Pedro se precipitou e foi falando: paga sim. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus perguntou a ele assim: Simão, o que é que você acha? Quem paga os impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam. Então vamos lá. Se os cidadãos não precisavam pagar, você concorda comigo que Jesus também não precisava pagar? Sim ou não? Afinal de contas, ele era o próprio filho do dono do templo. O templo era do pai dele. Então ele não precisava pagar o imposto. Mas ele continua no versículo 27. Mas nós não queremos ofender essa gente. Eu quero começar essa palavra dizendo que vão ter momentos na tua e na minha vida que nós vamos precisar fazer coisas que nós não somos obrigados a fazer, mas é necessário. Vão ter situações em que nós vamos estar diante de situações na nossa vida que nós não seremos obrigados a fazer, mas é necessário para que nós não ofendamos outras pessoas. Muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que não havia necessidade de serem feitas, mas é necessário que seja feito para que outras pessoas possam ver a glória de Deus através da nossa vida. Você está comigo aí? Ele continua dizendo: por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe. Jesus não disse: vai lá, fica pescando e tenta pegar um peixe. Ele diz: vai lá, joga o anzol e pega o primeiro peixe. Jesus não pediu para Pedro tentar pescar. Jesus deu uma ordem para que Pedro pescasse o primeiro peixe. E eu fui estudar sobre o peixe, porque quando você lê a Bíblia, a gente lê, mas a gente precisa entender a cultura daquele lugar. E no Oriente Médio tem um peixe que ele chama-se mushat, M-U-S-H-T. Esse peixe lá no Mar da Galileia, ele é conhecido como peixe de Pedro, ou tilápia da Galileia.
Esse peixe ele não é muito grande, ele tem aproximadamente 20 centímetros a 40 centímetros. E ele tem uma cabeça muito grande, ele tem uma bolsa na boca. Uma bolsa, um saco, como as pessoas preferem chamar. E esse peixe, quando ele gera os primeiros filhotes, ele, para proteger os filhotes, ele guarda os filhotes nesse saco que fica na boca. E depois de um tempo, quando os filhotes começam a crescer, para poder expulsar os filhotes daquele lugar, ele começa a pegar pedras de seixo no mar e começa a colocar sobre esse saco, sobre essa bolsa, para que os peixes se sintam incomodados, os filhotes se sintam incomodados e possam sair daquele lugar. Você está comigo aí? Então é comum esses peixes, eles pegarem situações no mar que na verdade não são só alimentos, mas são outras situações. Então quando Jesus dá uma ordem para que Pedro vá até o mar, pescar um peixe que tivesse engolido uma moeda, aquilo, Jesus já sabia que aquilo era, não vou dizer comum, mas era normal acontecer. Mas é interessante que o primeiro peixe que Pedro pegou, já tinha moeda. Pedro ele não pegou o primeiro peixe, ele olhou, e esse aqui não tem. Ele não pegou o segundo peixe, ele disse, esse também não tem. Mas a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para que ele pegasse o primeiro peixe, e nesse primeiro peixe tinha uma moeda. Só que eu não sei se quando você leu esse texto você já pensou nisso. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Só que, coloca o versículo 28. Não tem, né? Não tem. Eu fiz questão de falar isso porque acaba aqui o texto. Jesus dá uma ordem para que ele pegue o peixe, tire a moeda, pague o imposto dos dois e está tudo resolvido. Só que você não lê dizendo que Pedro foi até o mar, pescou o peixe, tirou o peixe da água e achou a moeda. Jesus só dá uma ordem para que isso acontecesse. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo ministrava sobre o meu coração exatamente sobre isso. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não precisa ver o resultado para acreditar naquilo que Jesus pode fazer. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não vai precisar ver o resultado. A gente simplesmente precisa acreditar que se Jesus deu uma ordem, aquilo vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente lê o texto, Jesus não precisava pagar o imposto, mas ele diz para que não houvesse escândalo, para que as pessoas não ficassem assim meio preocupadas com tudo aquilo, né? Ele vai e aceita o desafio, ele manda Pedro ir pescar o peixe, pegar o peixe, na boca do peixe tinha uma moeda que pagaria o imposto dos dois. E eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido do mundo. Pedro ele recebe uma palavra, e ele acredita naquela palavra. Ele não, em momento nenhum ele fica argumentando sobre a palavra, mas ele acredita que tudo aquilo que Jesus havia falado que ia acontecer, ele tinha certeza no seu coração que ia acontecer, porque afinal de contas ele andava com Jesus, ele via os milagres que Jesus fazia, e ele sabia que tudo que Jesus falava iria acontecer. Agora eu pergunto para você, eu e você lemos a Bíblia várias vezes, vemos vários milagres na Bíblia, vemos Jesus falando para as pessoas, o milagre acontecendo, e por que muitas vezes nós duvidamos daquilo que Ele diz que vai fazer na tua vida e na minha vida? Por que muitas vezes a gente se permite se colocar num lugar onde a gente duvida, porque o mesmo peixe que pegou a moeda no fundo do mar e trouxe até a tona nas mãos de Pedro, ou melhor, que ia trazer até as mãos de Pedro, é o mesmo peixe que aos olhos humanos a gente não está vendo, mas o milagre que você tanto precisa, Jesus, se necessário for, Ele vai criar coisas para que esse milagre possa chegar na tua vida. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que é santo, que é poderoso, Ele disse para Pedro: ei Pedro, vai lá pescar
pega um anzol, pega um peixe, e na boca desse peixe tem uma moeda, paga o teu e o meu imposto. Só que eu estava estudando também, e esse peixe, normalmente ele não é pescado com anzol, ele é pescado com rede. Os pescadores lançam a rede e conseguem pegar esse peixe. E quando eu li esse texto, eu senti claramente o Espírito Santo dizendo que em muitos momentos na tua e na minha vida, Deus vai agir de uma forma completamente diferente de como o mundo esperava que acontecessem essas coisas. Porque Jesus tem a forma peculiar de poder agir na nossa vida. Jesus tem a forma dele de poder fazer na nossa vida, para que todos vejam que foi ele quem fez e que não foi o homem. Porque quando as coisas acontecem de uma forma normal, pode ser Jesus, pode ser o homem. Mas quando acontece o sobrenatural, só pode ser Jesus. Então Jesus estava dizendo, glorifica o Senhor. Jesus estava dizendo para Pedro, ei Pedro, eu vou agir de uma forma diferente, para que todos vejam que apesar de eu ser o filho do dono do templo, eu não precisava pagar imposto. Mas para que não haja escândalo, Pedro, eu vou fazer com que você pegue uma moeda para pagar o teu e o meu imposto. Muitas vezes Deus vai agir na tua vida de uma forma para que não só tirar você da situação em que você se encontra. Recebe isso no teu coração. Não só tirar você da situação em que você se encontra, mas principalmente fazer com que o nome dele seja glorificado através da tua vida e da situação em que você está vivendo. Porque o propósito maior de Deus não é só tirar você da onde você está, mas o propósito maior de Deus é fazer com que o nome dele seja exaltado através do problema em que você está vivendo. Porque quando ele age através do problema que você vive, não é você quem ganha com isso, mas é o nome dele que é engrandecido. A Bíblia diz que as pessoas seguiam Jesus porque Jesus fazia muitos milagres. Aonde não tem milagre, aonde não tem manifestação de poder, você concorda comigo que se a gente pudesse falar aqui o dia inteiro de Jesus, mas se as pessoas não evidenciarem aquilo que está acontecendo conosco, pode ser que a gente esteja falando de algo que a gente não esteja vivendo. Concorda comigo ou não? Por isso Jesus tem prazer em agir na tua vida e principalmente através de você. Porque o problema todo não é só você falar de Jesus, é você exaltar o nome de Jesus através daquilo que ele está fazendo na tua vida. Por isso quando eu conversava aqui, falei ainda há pouco com vocês, quando eu vi uma irmã tão querida, que eu tanto amo, quando ela veio aqui na frente, e eu falei assim, quero dar uma volta nesse carro, porque é lindo. Porque eu lembro quando ela chegou aqui, eu só sabia chorar. Uma depressão profunda. Ela achava que a vida dela tinha acabado, e hoje ela entende que a vida dela só está começando. Porque muitas vezes aquilo que parece o fim é o começo de todas as coisas. Porque ela hoje só vive isso porque um dia ela se permitiu ser usada por Deus, e que Deus entrasse na causa dela e mudasse tudo que tinha que ser mudado. Porque quando tudo está dando certo, a gente não tem tempo para Deus. Então muitas vezes Deus entenda bem, Deus não faz, Deus permite que a gente vá lá para o vale, e quando a gente chega no vale, aí a gente fala, Deus, só existe uma solução, estende a mão e pede uma ajuda que venha do alto. Aí é quando Deus é a especialidade dele, ele entra em ação e ele age. O grande problema é que as pessoas estão procurando autoajuda. Você precisa procurar ajuda do alto. A autoajuda não resolve o problema de ninguém. O que resolve é a ajuda do alto. Eu sou a favor de você investir na tua vida. Eu sou a favor de você fazer muitos cursos. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu vim essa noite te apresentar um Jesus simples, mas profundo, que quando entra na vida de uma pessoa, ele não entra para dar continuidade àquilo que você começou. Ele desfaz o barro por completo e faz um novo vaso. Glorifica a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar, sabia? Eu estou tremendo aqui. E não é tremendo de nervoso, não. Às vezes dá frio na barriga, mas eu estou tremendo porque eu sinto o Espírito Santo aqui. Deus trouxe pessoas essa noite
para acreditar naquilo que a Bíblia diz. Deus trouxe pessoas aqui essa noite para entender que se o mesmo Jesus, há muitos anos atrás, mesmo não precisando pagar o imposto, ele permitiu que Pedro fosse pegar o peixe e pagar o imposto dele, mesmo ele não tendo que pagar. Eu fico imaginando esse Jesus olhando para a tua vida e para a minha vida, o que ele não faz para que nos tirar do lugar onde nós nos encontramos. Eu fico me perguntando, o maior problema hoje da igreja, recebe isso no seu coração com amor. O maior problema da igreja é muitas vezes a igreja, e entenda bem, igreja não é um templo, igreja é você. O maior problema da igreja é a igreja entrar dentro de um templo e ela querer ouvir aquilo que os seus ouvidos estão dispostos a ouvir, e não aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Esse é o maior problema da igreja. A igreja muitas vezes precisa de uma massagem no ego para poder ouvir aquilo. Ela sai de casa e fala assim: hoje Deus vai me dar uma palavra, vai me dar a solução, quando na verdade ela precisa ir lá adorar a Deus e falar: eu estou disposto a ouvir aquilo que você precisa falar aos meus ouvidos. Você ainda está aí comigo? Pedro sabia quem era Jesus. Ele fala assim, quando pergunta para ele: o teu mestre paga imposto? Ele se precipita e fala assim: sim. Jesus não falou nada disso para ele. Ele era filho do dono do templo. Aquele imposto era para manter o templo. Jesus não precisava pagar aquele imposto. Mas ele mesmo não precisando pagar o imposto, ele fez questão de pagar o imposto. Por isso que a Bíblia fala que quando nós fazemos aquilo que nos é pedido, recebe isso no seu coração em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando nós fazemos aquilo que nos é pedido, nós somos servos inúteis. Não briga comigo, está escrito nesse livro. Quando você faz aquilo que te é pedido, você é um servo inútil, que está escrito no livro. Nós precisamos fazer além daquilo que nos é pedido. Nós precisamos entender que os nossos problemas só serão solucionados no momento em que nós nos envolvermos com os problemas dos outros. Nós não fomos chamados por Deus para chegar diante de uma congregação para resolver os nossos problemas. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você entende isso, você prega o evangelho a toda criatura, aquilo que você tanto necessita, o Senhor, que é responsável por todas as coisas, Ele dá ordem aos seus anjos para ministrar em teu favor e solucionar o teu problema. Não sei se faz sentido para você, mas está escrito nesse livro também. Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus é levado em espírito até um deserto. Ele estava 40 dias e 40 noites jejuando, ele estava com fome. O diabo aparece diante dele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu pergunto para você, ele estava com fome, sim ou não? Sim. Ele tinha autoridade e poder para transformar as pedras em pães, sim ou não? Sim. E eu pergunto, por que ele não transformou? Porque Jesus nunca veio provar nada para ninguém. Ele veio cumprir o propósito do Pai. Jesus não nos chamou para provar para os outros quem Ele é. Ele veio cumprir o propósito. A Bíblia diz que Ele veio para tirar o cativeiro do cativo. O cativo do cativeiro. Ele veio para libertar aqueles que estão algemados, que estão presos em prisões. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é para essa liberdade que o Senhor nos chamou, para que nós possamos ser livres em Deus. E livre, deixa eu te dizer uma coisa: livre é você não ter aprisionamento nenhum na tua mente. Nada nesse mundo prender você a alguma coisa. Eu e você precisamos ser simplesmente prisioneiros de Cristo Jesus. Precisamos estar completamente aprisionados a Ele. Mas não aprisionados porque Ele tem um poder, um domínio sobre nós, apesar de ter. Não. Somos prisioneiros porque nós resolvemos ser prisioneiros nele. Nós resolvemos andar com Ele e viver aquilo que Ele quer que vivamos na terra. Você está comigo ainda aí, não? Pedro, ele foi chamado. Pedro, faz o seguinte, vai lá e pega o primeiro peixe. E quando fala de peixe, eu me lembro de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas vai pregar para o povo de Nínive. Os ninivitas, eles eram maus,
Eles eram um povo cruel, eles matavam pessoas, rasgavam a barriga de mulheres grávidas. Pensa num povo ruim, pior do que você está pensando. Um povo cruel, mas a Bíblia diz que o Senhor queria livrar aquele povo, queria libertar aquele povo, queria salvar aquele povo. Então Deus dá uma ordem: Jonas, vai até Nínive e prega a palavra. Aí o que Jonas faz? Jonas, você conhece a história, Jonas paga uma passagem e vai para Tarsis. Só que é interessante que Jonas entrou na embarcação. Lê depois com calma na tua casa o livro de Jonas, é bem curtinho. Jonas pagou uma passagem, entrou em um barco que ele não deveria entrar. Quando você continua lendo o texto, a Bíblia diz que eles perderam toda a embarcação, toda a bagagem. Tem muitas coisas que às vezes você perde, porque tiveram pessoas que entraram no teu barco e que não eram bem recebidas por Deus. Você está aí ou não? Tem coisas que às vezes acontecem contigo e você não sabe por quê. Às vezes você está recebendo dentro do teu barco quem nunca deveria estar dentro dele. E quando essas pessoas entram, você perde tudo aquilo que você estava dentro do barco, até a hora que você pega e joga para fora do barco. A Bíblia diz que lançaram sorte, a sorte caiu sobre quem? O abençoado Jonas. Aí eles pegam Jonas, joga fora. O que acontece com o vento, com o mar? Tudo fica uma calmaria só. Às vezes tem vendavais na nossa vida, porque Deus está nos mostrando que alguém precisa sair do nosso caminho. Você está aí ou não? Às vezes tem conexões que a gente faz que não é o propósito de Deus. Entenda bem, Deus não faz, mas Ele permite para que algumas pessoas saiam da nossa embarcação. E quando as pessoas saem, vem a calmaria. E aí as coisas começam novamente. Só que o grande problema é que depois que Jonas sai, aquilo que havia se perdido não voltou para dentro do barco. Muitas coisas a gente perde na nossa vida, e muitas vezes a gente não consegue repor aquilo que nós perdemos. Mas eu vim te dar uma notícia nessa noite, em nome de Jesus. O mesmo Deus que começa uma grande obra, a Bíblia diz que é o mesmo Deus que termina essa obra. Por mais que aquilo que você tenha perdido possa não voltar para dentro da tua embarcação, eu quero ser um profeta nessa noite e liberar uma palavra sobre o teu coração. Se aquilo que você perdeu não voltar para dentro da tua embarcação, pode ter certeza que Deus vai providenciar coisas muito maiores do que aquilo que foi tirado de você. Tenha certeza disso. A Bíblia diz que a glória da segunda casa, é maior do que a da primeira. A Bíblia diz que no lugar da vergonha tereis dupla honra. Eu não sei em que situação você se encontra, mas eu quero, em nome de Jesus, te liberar uma palavra e te dizer que por mais que você possa ter passado por todo e qualquer vento, Deus é o Deus do impossível, e agindo Ele, ninguém pode impedir. O mesmo Deus que falou: Pedro, vai lá e pega o primeiro peixe, não é o segundo nem o terceiro. Na hora que você jogar o anzol, interessante que não foi Pedro que pescou o peixe, foi o peixe que pegou o anzol de Pedro. Porque quando você anda com Jesus, lembra da pesca maravilhosa? Lembra? Quando você anda com Jesus, até os peixes pulam para dentro do barco. Quando Jesus está fora do barco, é uma escassez só. Mas quando Jesus entra no barco, até aquilo que não tinha passa a ter em abundância. Porque Jesus, Ele tem prazer em abençoar os seus. Porque quando você é usado por Deus para abençoar alguém, o nome de Jesus está sendo glorificado através da sua vida. Jesus nunca quis exaltar um ser humano na terra. Jesus nunca quis, entenda bem, recebe com amor, Jesus nunca quis promover uma pessoa na terra. Jesus sempre quis promover o seu nome através da vida dessa pessoa. Então quando uma pessoa ela é promovida na terra, na verdade não é a pessoa que é promovida, é o nome do Senhor que é exaltado de uma forma tão poderosa. E as pessoas que estão ao redor vão dizer: cara, isso só aconteceu porque Jesus está no barco desse cara. Porque se fosse por um caminho normal, não aconteceria. Eu hoje fui almoçar com 2 amigos. O diretor de uma grande companhia aqui na Barra e o supervisor dele. E a gente estava almoçando, a gente falando sobre várias coisas, sobre negócios e tal.
E aí ele estava me falando, eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele só não está aqui hoje porque ele tinha um compromisso, mas em nome de Jesus, quinta-feira que vem ele vai estar aqui. Amém. E ele passou por um momento muito difícil na vida dele. Ele foi atropelado e ele ficou muito mal. Só que por causa do atropelamento dele, ele descobriu que ele tinha um câncer. E ele começou a tratar desse câncer. E ele está tratando até hoje. E eu falei para ele, amigo, Deus tem um grande propósito na sua vida. Esse câncer não é para a morte, esse câncer é para a vida. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei, esse câncer é para a vida. Se Deus te mostrou é porque Deus vai te curar. Eu convidei ele para vir aqui à igreja. E aí teve um momento que ele chegou para mim e falou assim, Léo, cara, eu te conheço há muitos anos. Eu sei que tu é um cara sério. Mas sabe que às vezes me impede de ir numa igreja? É porque tem muita gente que faz o que não deveria fazer. Tem muitas pessoas que usam o nome de Deus para se promover e para se dar bem na vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, amigo, quantos diretores de empresa você conhece que não valem nada? Eu conheço alguns, mas você é sério. Aprende a olhar para aqueles que são sérios, não aqueles que fazem errado. Porque se a gente olhar para quem faz errado, a gente nunca vai valorizar quem faz certo. Você consegue me entender? O nome de Jesus muitas vezes é blasfemado no meio da rua, não porque ele não tem poder, porque ele é poderoso. A Bíblia diz para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Mas muitas vezes o nome dele é blasfemado no meio da rua por causa de pessoas que não entendem que carregam algo poderoso no seu ser. E se essas pessoas entendessem, elas jamais fariam do nome de Jesus uma blasfêmia. E é triste dizer isso, e até hoje eu enfrento dentro da igreja problemas de pessoas que frequentam a igreja. E eu não estou falando só a Belém, estou falando todas as igrejas. A gente vê pessoas dentro da igreja que não acreditam muitas vezes naquilo que as pessoas que estão dentro da igreja carregam. E isso é a coisa mais louca do mundo, porque a pessoa se permite ir a um ambiente onde ela não tem certeza daquilo que ela crê. Você está aí ou não? Assim, desculpa a expressão, mas isso para mim é o maior nível de loucura do mundo. É você frequentar um lugar sem você ter a certeza de que Deus está naquele lugar. O Senhor nos chamou, e a Bíblia diz que nós precisamos conhecer as Escrituras para saber que se aquilo que nós ouvimos vem ou não de Deus. E quando nós conhecemos as Escrituras e ouvimos aquilo que vem de Deus, nós precisamos valorizar aquilo que nós ouvimos e praticar aquilo que nós ouvimos. Pedro, ele estava com Jesus em Cafarnaum. Jesus tinha feito muitos milagres naquele lugar. E agora chegam os cobradores de impostos e falam assim, o teu mestre paga imposto? Sim. Pedro ele é ímpio, né? Lembra? Pegou a espada e cortou a orelha de Malco, lembra? O cara falou e vapo. Sim, ele paga. Aí Jesus já veio assim, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que paga imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Aí Pedro, os estrangeiros. Falou bem. Eu sou filho do dono do templo. Eu não preciso pagar imposto. Mas para que não haja escândalo, Pedro vai lá e pesca um peixe. E dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda. Paga o teu imposto e paga o meu. Eu não sei se faz sentido para você, mas por que Jesus não falou para ele assim, vai lá, pega esse peixe e paga o meu imposto? E o teu, Pedro, se vira, porque afinal de contas você que disse que tinha que pagar, então agora tu se vira com o teu. Faz sentido ou não o que eu estou falando? Faz ou não? Porque às vezes a gente dá a resposta precipitada, a gente tem que dar conta daquilo que nós respondemos, é ou não? Mas eu amo a misericórdia de Deus, que mesmo a gente tomando decisões precipitadas, Ele se preocupa com as nossas precipitações e acaba fazendo coisas por Ele e por nós, para que nós não possamos ficar em vergonha. Olha que coisa incrível. Eu amo o Senhor. Ele não permite que a gente fique em situação assim, de vergonha. Ele não permite que a gente seja envergonhado.
Andar com Jesus é você decidir de uma vez por todas a não olhar para trás. Andar com Jesus é você decidir acreditar cegamente. Porque, por exemplo, se eu pegar uma pessoa aqui hoje e botar uma venda nos olhos dele e começar a andar com ele aqui em cima, rodar ele para lá, rodar ele para cá, se eu empurrar esse camarada para cá e deixar ele andando, vocês concordam comigo que ele vai cair aqui? Sim ou não? Andar com Jesus é exatamente isso. É você botar uma venda nos olhos e acreditar que Ele sempre vai te conduzir pelo melhor caminho que Ele puder te conduzir. Isso é andar com Jesus. Andar com Jesus é, por mais que você esteja caindo, correndo para um abismo, Ele sai correndo na tua frente, Ele desce a escada se necessário for, Ele te pega no colo e não deixa você cair. Isso é andar com Jesus. Andar com Jesus é nós acreditarmos no sobrenatural. Andar com Jesus é nós olharmos para as pessoas, entendendo que tudo que Deus faz na nossa vida sempre vai ter um propósito. Andar com Jesus é nós acreditarmos naquilo que Ele vai fazer na nossa vida e principalmente através de nós. Andar com Jesus é você abrir mão de muitas coisas nessa terra para poder viver o propósito de Deus. Só que nós queremos andar com Jesus, mas não queremos abrir mão daquilo que nós queremos viver. E deixa eu te dizer uma coisa, um segredo aqui entre nós: isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Jesus não vai permitir que você ande pelo seu caminho. João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, artigo definido. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai até o Pai senão através de mim. Ninguém vai até o Pai se não for por Jesus. Ele não permite que você ande por outro caminho que não seja o caminho dele. Se você quer ter uma vida plena, eu vou te dar um conselho essa noite: ande com Jesus. Convide Jesus para andar dentro do teu barco. Jogaram Jonas para fora do barco. Vem um grande peixe, engole Jonas. Eu não sei se faz sentido para você. Lembra aquele submarino que explodiu há pouco tempo? Lembra? Que eles quiseram descer mais profundo do que eles queriam, lembra? Sim ou não? O ser humano, ele foi criado e ele não pode passar de uma profundidade. Porque senão, se ele passar, ele literalmente ele morre. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aquele peixe indo nas mais profundezas do abismo. Porque a Bíblia fala no livro de Jonas que ele levou ele nas profundezas. Aquele peixe entrando em lugares onde um ser humano não poderia ter condições de estar vivo. Mas Jonas não morre. Porque se necessário for, Jesus vai conduzir você a lugares que aparentemente o teu corpo não vai resistir. Mas quando Jesus está carregando você, independente do que o teu corpo possa ou não resistir, Ele vai te conduzir por lugares e Ele vai fazer com que o propósito dele se cumpra na sua vida. Jonas andou pelos lugares mais escuros, ficou 3 dias na boca do peixe. E Jonas foi jogado literalmente no lugar onde Jesus tinha falado que ele deveria estar ali pregando a palavra. E aqui eu encerro. Jesus tem uma obra na sua vida, assim como tem na minha e na vida de todos nós aqui. Se nós não entendermos a obra que Ele tem e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e principalmente através de nós, vamos andar por lugares escuros até o momento em que o Senhor for lá nos tirar desse lugar escuro e nos trouxer de volta e nos conduzir para o lugar aonde Ele tem para mim e para você. Pastor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai perder muito tempo na sua vida. Alguns anos vão se passar e a melhor parte da tua história talvez você não viva com tanta plenitude, porque você está preocupado em fazer a sua vontade e não fazer aquilo que Jesus chamou para fazer. Pastor, então você está me chamando para ser uma marionete? Não, eu não estou te chamando para ser marionete. Eu estou simplesmente dizendo para que você convide Jesus para entrar no teu barco, porque quando Jesus está no teu barco, você não precisa pescar o peixe pula dentro dele.
Eu estou te pedindo para você convidar Jesus para dentro do teu barco, porque quando Jesus está dentro do teu barco, se você tiver que pagar um imposto, é simplesmente você joga um anzol, ao invés de jogar uma rede. O primeiro peixe que você pegar vai estar a moeda lá para poder pagar o teu imposto. Aquilo que você tanto precisa não está na mão de um agiota, não está no grande negócio que você acredita que vai fazer. Aquilo que você precisa não está numa conexão com um amigo que você acredita que se você se conectar com aquela pessoa tudo muda. Não, não muda não. O que você precisa essa noite chama-se Jesus Cristo. Quando Ele entra na tua vida, você muitas vezes acha que a tua solução é ali, e Ele vai mostrar para você que a tua solução sempre esteve do teu lado e você nunca viu. Porque Jesus, Ele veio para iluminar os nossos olhos. Jesus veio, a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra. Aonde Jesus entra, aquilo que está escuro passa a ser luz. Jesus, a Bíblia diz que Ele dissipa as trevas. A nossa vida, é triste dizer isso, quando a gente anda sem Jesus, a gente vive em densas trevas, até o momento em que Jesus entra, Ele dissipa as trevas, Ele mostra o lugar aonde nós vamos chegar. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nesse lugar que precisam entregar o comando da sua vida nas mãos do Senhor. Eu sinto no meu coração que Jesus trouxe pessoas aqui que talvez conheça Jesus há muito tempo. Algumas até já ouviram falar dele. A Bíblia diz no livro de Jó que certa vez Jó orava, ele dizia: Senhor, eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, a outra coisa é os teus olhos verem aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite, entenda bem, recebe isso no seu coração. Eu não quero te convidar para fazer parte de uma igreja. Eu não quero te convidar para fazer parte de uma religião, porque eu não acredito na religião. Eu não quero te convidar para fazer parte de um grupo de amigos, mas eu quero te convidar para que você entregue a sua vida para Jesus. Talvez você tenha até aqui tentado de todas as formas fazer do teu jeito, e hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: ei, chega de fazer do teu jeito. Pega o controle da sua vida e entrega na mão de Jesus. Fala assim: Jesus, agora você é o comandante da minha vida. Eu garanto para você, em nome de Jesus, Ele vai mudar a tua história de vida. Porque todos os homens que eu leio na Bíblia, todos os homens que convidaram Jesus para entrar no barco deles, esses homens foram transformados. Todos, sem exceção. Eu quero te pedir em nome de Jesus, se você acredita que é com você que Jesus está falando, talvez Deus tenha trazido pessoas aqui que nunca entregaram a vida para Jesus. Talvez também Deus tenha trazido pessoas que já andaram com Jesus, mas em algum momento da história se perderam, se afastaram do caminho. Eu peço em nome de Jesus, entenda bem, eu me desviei. Ninguém se desvia do caminho de Jesus. As pessoas podem até se afastar, mas ninguém conhece o caminho e se desvia dele. Eu quero te convidar essa noite, você que entrou aqui, você que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, não tenha vergonha, em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui à frente, que eu quero orar por você. Saia do seu lugar, em nome de Jesus, venha aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Esse para mim é o momento mais importante do culto. Glórias a Jesus. Só que a gente vê muitas pessoas que têm vergonha. O que vão pensar de mim? Glórias a Jesus. Parabéns pela sua atitude. Parabéns pela sua atitude. Te amo. Parabéns. Fica aqui do lado aqui, ó. Glórias a Jesus. Parabéns, Américo. Te amo, amigo. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Deus te abençoe. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus diante dos homens, no grande dia, ele confessará o nome dessa pessoa. É o que está escrito na Bíblia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a gente não pode confessar com os lábios se o coração não confirmar aquilo que tem que ser feito. Antes de sair nos lábios, passa pelo coração. As pessoas não vieram aqui porque tiveram um sentimento. Não.
A Bíblia diz que é Ele quem coloca o querer e o realizar no coração de uma pessoa. Nós não sabíamos nada que ia acontecer aqui, mas a Bíblia diz que Ele já tinha tudo preparado para esse dia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Eu fico imaginando os céus agora, com um monte de gente aqui na frente. Glorifica o Senhor. Talvez aquilo que está acontecendo agora, talvez para alguns seja algo que possa até não estar entendendo, mas vocês só vão entender quando vocês chegarem em casa, dormirem, e no dia seguinte vocês vão começar a entender o que Jesus vai começar a fazer. A única coisa que Jesus precisa é o comando, entregar o comando nas mãos dele, para que ele possa agir. Pastor, mas ele não tem um comando? Claro que tem, mas ele é tão gentil que mesmo tendo o comando, ele não comanda a nossa vida até que a gente entregue para ele por completo o controle. Quando a gente entrega, quando a gente entrega, quando a gente entrega, a Bíblia diz que ele arranca quem tem que ser arrancado e coloca quem tem que ser colocado. A Bíblia diz que ele abre portas aonde não tem porta, e ele fecha as portas que nunca deveriam estar abertas na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus que essa é uma noite profética na vida de cada um de vocês. Amigo, Deus vai mudar a tua história. Você é um homem bom, você é um homem de Deus. Eu conheço você e tive a oportunidade de ver o teu caráter, e eu sei que foi o Senhor que te trouxe até esse lugar. É uma nova história na sua vida. Você um dia ainda vai subir nesse altar e você vai dar um testemunho de tudo que Jesus vai fazer na sua vida, porque Ele precisa de homens como você para que o nome dele seja engrandecido. Repete comigo, por favor, uma oração, vocês que vêm aqui, que diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me perdoa o tempo da iniquidade. A partir de hoje, eu quero andar com os teus passos. Eu quero viver os teus projetos. Coloca os teus anjos ao meu redor, me guardando e me livrando de todo e qualquer mal. Afasta de mim aqueles que não são teus e traz para minha vida pessoas que me ajudarão a viver o teu propósito. A partir de hoje, você é o único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você. Estica sua mão para cá. Pai, eis aqui os teus filhos. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu acredito que foi o Senhor que os trouxe até este lugar. Nos ajuda como igreja a cuidar de cada um deles. Nos ajuda como igreja a nos preocuparmos com a vida espiritual de cada um deles. Coloca pessoas, meu Pai, enviadas por Ti para guardar a vida de cada um dos Teus filhos. Nós abençoamos a vida deles, selamos com o Teu sangue. O sangue foi vertido na cruz do Calvário. E a partir de hoje, Pai, o inimigo não tem poder para tocar naquilo que pertence a eles. Nós proibimos toda e qualquer retaliação do inferno contra a vida deles. Proibimos, meu Pai, qualquer agir de Satanás contra a vida dos Teus filhos. E declaramos que a partir de hoje, eles têm o selo da promessa e eles viverão tudo aquilo que o Senhor separou para a vida deles. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ó, a família que vocês ganharam aí, ó. Sejam muito bem-vindos. Levanta sua mão, estenda sua mão. Pai, graças te damos por esta noite. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito
Espírito, Senhor, se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Nós te agradecemos por essa noite memorável, em nome de Jesus, amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe.